Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo terá novo meia, Roger Machado fala sobre isso em entrevista coletiva, Damian Bobadilla convocado, aumentando as chances de venda e grande venda no Tricolor. São Paulo voltando ao Morumbi, mas vai perder o estádio de novo e eu vou te contar quanto São Paulo pode embolsar com os próximos shows no estádio do Morumbi, no templo sagrado do Morumbi, tá? Claudinho agita o mercado da bola, é citado no São Paulo, mas já deixo bem claro pra vocês aqui que o São Paulo não vai contratar, mas eu vou trazer um motivo pelo qual o São Paulo deveria ao menos tentar a contratação do Claudinho, beleza? Deixa o like, comenta, compartilha, fica até o final comigo, não sai por nada e vem comigo antes, cupom BEICO10, rapaziada. E a Centauro, rapaziada, colocou uma página ali de venda só com produtos da seleção brasileira. Então tem de tudo lá pra você que quer comprar uma camisa da seleção brasileira, desde o lançamento, a camisa azul que deu o que falar, até mesmo aquelas jaquetas, agasalhos espetaculares da Air Jordan e também camisas da seleção normal, a amarelinha, em promoção. Tem camisa da seleção brasileira por R$50, rapaziada, é isso mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem camisa de seleção, roupa casual, roupa pra academia, camisa do São Paulo, linha 2025, 26, 26, 27, linha retrô e muito mais, artigos esportivos em geral, bonés, calçados, acessórios e muito mais. Antes de finalizar a compra, cupom BEICO10 para você ter 10% de desconto e outros descontos também que tem lá na Centauro, beleza? Links aqui na descrição. Bom, o São Paulo voltará ao estádio do Morumbi nesse final de semana. Antes tem um jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, também pelo Brasileirão, mas no sábado o Tricolor encara o Palmeiras às 9 horas da noite, talvez um jogo valendo a liderança, né? Foram alguns bons dias sem o Morumbi, né? Sem o São Paulo ter a sua casa, tanto que o jogo contra a Chapecoense foi levado para o Canindé. Muitas reclamações porque teve muita gente com problemas para acessar o Canindé. Não digo nem pegar trem, metrô, não, de entrar no Canindé. Filas enormes do lado de fora, uma desorganização absurda, um negócio assim bem assim triste, né? Mas enfim, pode melhorar. São Paulo levou o jogo contra o Chapecoense pro Canindé por conta dos shows no Morumbi da banda AC/DC, que se apresentou 3 vezes, 3 dias, e o gramado do Morumbi ficou impraticável para jogar, tanto que foi trocado e os custos é da Live Nation, tá? Esse ano terá mais 6 shows confirmados no Morumbi. The Weeknd fará 2 shows aí em dia 30 de abril e 1º de maio, e o cantor Harry Styles, né, acho que assim se pronuncia, que vai se apresentar nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. E nesse jogo o São Paulo vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense, acho que vai ser dia 22, não vai ter o Morumbi, né? Então o São Paulo vai perder alguns jogos por conta das apresentações. Mas, a título de curiosidade, só com os shows da AC/DC, foram 3 dias, São Paulo embolsou pelo menos 20 milhões de reais, bilheteria, bebidas e alimentos, porcentagem que o São Paulo tem, pá, né? Ou seja, São Paulo terá mais 6 shows aí, até o final do ano. Uma estimativa que a gente pode fazer, chutando baixo, é que o São Paulo embolse mais 40 milhões de reais. Ou seja, terminaria o ano com 60 milhões de reais acumulados com os shows no estádio do Morumbi, tá? Vale a pena deixar de jogar no Morumbi por conta desses shows e por conta desse valor citado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Esses valores são base, tá, rapaziada? Não é o que vai de fato ser. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, né? Pode ser que seja muito mais e pode ser que seja pouco menos, tá? Mas é mais ou menos uma base, tirando ali como base os valores pelo AC/DC. Vamos aguardar. O São Paulo está no mercado em busca de reforços para esse ano. O clube quer pelo menos mais 2 reforços, mas para essa janela de transferências, a extra que tem aqui no Brasil para contratar jogadores que atuaram nos estaduais, o São Paulo não vai trazer, tá? Roger Machado então tende aí a fazer ali, né, trabalhar com o que tem em mãos, né, rapaziada? O novo treinador nunca foi de ficar pedindo reforços quando ele chega nos seus times, não. A solução então será caseira e o Roger já está planejando isso, tá? Após a vitória contra a Chapecoense na semana passada ou retrasada, o Roger já tinha dado recado, viu? O treinador falou sobre usar o Nicolas no meio de campo. A ideia surgiu ali de forma inesperada no vestiário
vestiário depois desse jogo citado. Roger foi informado que o Nicolas já fez essa função no meio de campo em outras oportunidades na carreira. O treinador disse o seguinte, abre aspas, na coletiva: ainda agora, no vestiário me disseram que o Nicolas também já jogou por dentro, né, no meio. Então eu perguntei para ele se está disposto nos treinamentos para eu começar a dar uma olhadinha, fecha aspas, né? A tendência então é que o Nicolas seja aí, o lateral esquerdo, seja testado como um meio de campo, meio campista, né? O modelo de jogo do Roger Machado, ele exige muito, né, a presença forte no meio campo. Jogadores precisam ter intensidade, capacidade de adaptação durante as partidas. A versatilidade do Nicolas pode ser um grande trunfo para que ele possa começar a ganhar oportunidades no elenco profissional, tá? Outro que pode ser testado na função é o Moreira, tá? Ele é lateral direito, mas já fez a função como volante anteriormente, então pode ser mais uma opção, mais uma alternativa para o Roger Machado enquanto não chega reforços. Aos poucos o Roger vai conhecendo o elenco e descobrindo novos talentos em novas funções. Pô, tomara que dê certo, né? Uma certa vez o Dorival fez algo parecido com um jogador que não era da base, mas estava aqui escanteado, né? Passando por muitos problemas, era ponta e aí virou meio de campo e deu muito certo, né? E hoje ele tá aí jogando em outro clube lá no Rio de Janeiro, né? Mas antes disso, iria jogar no rival sem cor, né? Não quero nem falar mais o nome desse cara aí. E o Dame Bobadilla foi convocado pela seleção paraguaia. Ele participará dos amistosos contra a Grécia e Marrocos nos dias 27 e 31 de março, respectivamente, tá? A convocação já era praticamente esperada, até porque o Bobadilla é figurinha carimbada na seleção do Paraguai. Os amistosos servirão como testes de ajustes para a Copa do Mundo e o Bobadilla com toda certeza será convocado, né, rapaziada? E mais, né? Com isso, cada vez mais aumentam as chances de o Bobadilla ser vendido, né? Os jogos internacionais têm muito impacto nas análises de clubes europeus visando contratações, né? E as próximas janelas de transferências. A janela do meio do ano, pós-Copa do Mundo, deve ser muito movimentada, bem agitada. Brighton da Inglaterra, Celtic da Escócia e Real Betis da Espanha são um dos clubes que já demonstraram interesse na contratação de Bobadilla. Os dois primeiros fizeram sondagens, inclusive, e já estão preparando propostas pelo jogador. O São Paulo já deveria começar a planejar uma reposição a Bobadilla, tá? Deu muito certo o Bobadilla com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, tá jogando muita bola, inclusive, né? E o clube, inclusive, já está de olho e acredita que o Bobadilla pode ser uma grande venda do São Paulo após a Copa do Mundo. O São Paulo que tem como meta bater ali 180 milhões de reais em vendas de atletas e não fez nem um terço da metade desse valor, tá ligado? Outro que foi convocado e que também é visto com potencial de grande venda é o Gonçalo Tapia, que foi chamado para os amistosos da seleção chilena. E como sempre, as mídias são cheias de especulações, né? Ou melhor, boatos, né? Porque especulação até tem ali uma possibilidade e tal, né? Mas enfim, o mais recente foi o Claudinho, hoje no Al Saad do Catar. Segundo informações, o Claudinho quer voltar ao futebol brasileiro. Isso acontece por conta ali da alta tensão no Oriente Médio com a guerra do Irã. Os empresários de Claudinho não querem comentar a respeito de boatos nesse momento, mas o Al Saad já deixou bem claro que o jogador tem questões pessoais a resolver. Estranho, hein? Bom, tem um portal da mídia alternativa do São Paulo que especulou o Claudinho no tricolor, né? Aquela forma de clickbait barato que a gente sabe muito bem como funciona. Consultando por aqui, não há nada em relação a Claudinho no São Paulo neste momento, rapaziada. Pelo que a gente pôde apurar, Flamengo, Corinthians e Santos, esses sim têm interesse no jogador. O Palmeiras, que outrora quase fechou a contratação do Claudinho, tá magoado com o atleta e não quer mais ele não. Agora, ter Santos e Corinthians disputando, cogitando a possibilidade de contratar o Claudinho, tem que fazer o São Paulo abrir o olho para pelo menos consultar a possibilidade, né, rapaziada? Porque os outros dois rivais vivem situações, crises parecidas com a do São Paulo também, né? O problema é que a janela de transferências aqui no Brasil fechou no último dia 3. Para Claudinho voltar ao futebol brasileiro,
teria que rescindir o contrato com o Al Saad do Qatar ou esperar até o meio do ano. A questão salarial também pode ser um empecilho, né? Até porque ele recebe um salário muito alto, além também do valor para tirá-lo de lá, que são pelo menos 20 milhões de euros. Sinceramente, eu preferiria ali investir ali um pouquinho mais no Claudinho ao invés de renovar o contrato do Lucas Moura. Pronto, eu falei, mas não tem como você pagar 20 milhões de euros. A única possibilidade que o São Paulo teria, se tivesse interesse para trazer o Claudinho, seria tentar um empréstimo ou tentar fazer o jogador rescindir o contrato lá, porque não tem outro jeito para isso não. Dito isso, não tem nada em relação a Claudinho no São Paulo, foi apenas uma especulação ali, um boato da mídia alternativa, de parte, né, da mídia alternativa, que acabou reverberando em grupos do WhatsApp, de Facebook, no Instagram e tal. Então já tô vindo aqui desmentindo tintim por tintim aqui pra vocês, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui, é nóis.